Indiferente às acusações de que sua economia cresce à custa dos outros países, a China divulgou hoje novos números sobre seu crescimento. Trata-se do resultado de um pacote de investimentos iniciado há 2 anos. Trens de alta velocidade que circulam a 350 km por hora. Uma forte expansão no setor imobiliário, com a oferta de milhões de novas moradias. Investimentos em todos os setores de infraestrutura. O plano de expansão começou há exatos 2 anos, como resposta à crise financeira internacional. O valor do pacote, 600 bilhões de dólares, o mesmo montante que acaba de ser anunciado pelos Estados Unidos, como forma de manter a cotação do dólar e garantir a competitividade dos produtos norte-americanos. Na China, o programa apresentou resultados surpreendentes. Foram criados mais de 20 milhões de empregos e o país cresce a uma taxa de 10% ao ano, a maior do mundo. Alguns setores, como a indústria automobilística, crescem a taxas de mais de 100% ao ano. A classe média chinesa já beira os 300 milhões de habitantes e avança rapidamente para 400 milhões. Todos sonham com um carro próprio e uma casa. São milhões de sonhos a serem realizados. Decorreu com sucesso a missão chinesa Deusa da Lua. A primeira sonda espacial da China aterrou este sábado na Lua, uma conquista transmitida em direto pela televisão chinesa. O aparelho não tripulado, que transporta um robô para estudo geológico, pousou numa planície do hemisfério norte. O robô leva acopladas câmaras para fotografar a paisagem, um espectrómetro para analisar a composição química do solo e um radar para estudar solo e rochas até uma profundidade de 100 metros. O Yutu, coelho de jade em português, tem 6 rodas, pesa mais de 100 quilos, pode fazer subidas com uma inclinação até 30 graus, caminha 200 metros por hora e move-se usando energia solar. Depois dos Estados Unidos e da antiga União Soviética, a China torna-se no 3º país a conquistar a Lua. "60 anos depois da Revolução Comunista de 49, a China é estabilizadora do capitalismo mundial. Enquanto as economias dos países desenvolvidos encolhem, a chinesa cresce 8%. O presidente do Banco Central da China chegou a sugerir que o dólar seja substituído como moeda de troca e reserva internacional. O Sem Fronteiras desta semana aproveita a atenção que desperta a visita do presidente Lula à China para perguntar: estaria a China destinada a substituir o Império Americano? Onde foi parar o comunismo? É uma pergunta que muitos visitantes estrangeiros se fazem ao chegar a Pequim. Claro que a repressão, a censura e o controle da imprensa ainda são evidentes, mas na economia, o sistema implantado na China em 1949 parece ter sumido sem deixar rastros. As reformas econômicas, iniciadas no fim dos anos 70, transformaram o país numa potência emergente, e sua capital é uma das faces dessa mudança. Eu estive pela primeira vez aqui em maio do ano passado. Pequim era um canteiro de obras para as Olimpíadas. Hoje é uma metrópole mais imponente que muitas capitais ocidentais, com prédios gigantescos, carros de luxo e lojas de grife. Outra imagem do crescimento do país é a quantidade de turistas chineses visitando a capital. Na multidão que lota os pontos turísticos, a grande maioria vem de outras cidades do país. Sinal de que a riqueza adquirida pela China está se espalhando e os chineses do interior já têm dinheiro para supérfluos como viagens. E esse é o próximo passo para manter o crescimento. Em vez de uma economia voltada puramente para a exportação, o governo chinês quer estimular o consumo interno. Oficialmente, o sistema econômico daqui é chamado de socialismo com características chinesas. Um capitalismo disfarçado que, embora em passos mais lentos nesse momento, está fazendo a China ser um dos poucos países a crescer em meio à crise mundial. O capitalismo salvou a China quando o comunismo implodiu.
E a China agora salva o capitalismo quando a economia de mercado entra em crise. Esse comentário ecoa nos centros de estudos e análise política pelo mundo e foi citado esta semana por ninguém menos do que David Miliband, o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido. Ele se diz espantado de ver com que rapidez a China está se transformando em grande potência para se rivalizar com os Estados Unidos. Segundo ele, historiadores um dia vão olhar para trás e reconhecer que em 2009 a China teve um papel importante na estabilização do capitalismo global. Em plena crise econômica internacional, que vê o país dele esperar queda de 4% em seu produto interno bruto para este ano, os Estados Unidos devendo encolher 3% e a Alemanha cair 6%, a previsão para a China é de crescer 8% no mesmo período. É um aperto para quem se acostumou a taxas de 11% e 12%, mas é um crescimento considerável de qualquer maneira. Suficiente, espera-se, para manter sua vasta população sob controle, sobretudo no campo, sem desespero que provoque desequilíbrios e abale o poder do Partido Comunista. A influência da China no cenário econômico internacional é tal que o mundo se assustou algumas semanas atrás, quando o diretor do Banco Central chinês sugeriu que está chegando a hora de substituir o dólar como moeda de reserva e troca internacional. Seria a vez da China agora? O país estaria pronto para assumir o bastão, apesar do domínio político de um partido único, que se auto-intitula com pouca propriedade de comunista? You started this debate about the dollar before it hit the headlines, before the Chinese central bank governor proposed it. The irony is the Chinese who propose replacing the dollar as international currency continue to buy massive amounts of dollars. They have $2 trillion in their treasury. So they're not serious about replacing the dollar, are they? Well, long term I think they are. Short term, China has already bought a lot of dollars. It's sitting on a couple of $1 trillion worth of reserves, not all of which are dollar denominated, but a lot of it is. And so in the short term, the Chinese can't afford for the dollar to crash. And for the dollar not to crash, China has to keep supporting the dollar, keep buying dollars. Even if the Chinese start buying other currencies slowly, I mean, the market will see it. And if they see the Chinese moving to another currency, you know, the market will go crazy. And then we'll devalue the dollar, and then the Chinese lose out. So they can't get out of this thing. That's the problem. I mean, they are quietly, slowly, carefully diversifying. And I think that in the medium term, the United States itself is going to want to help them in that process with a very orderly, as orderly as possible transition away from the dollar. I mean, it's right at this moment, it's quite important that the dollar is the reserve currency, because America is in a position to print more dollars and to provide the world with a bit of a cushion, to provide the world with some liquidity. What kind of overall reactions we got from governments from different places? Well, it was really interesting because there's a high politics and a low politics. And so the low politics, the economists, a lot were saying, well, yeah, that makes sense, that's rational. In fact, Tim Geithner made a comment that, yeah, maybe in the medium term we all have to be thinking about that. The high politics is first about what you signal to the markets, about a strong dollar and sustaining a strong dollar by believing it. But also the other high politics is that people find it hard to dissociate their currency and the strength of their currency with the strength of their country. And so if you say, well, we're going to weaken the currency a bit, they think that's a sort of weakening of national pride. So that's why we had such a furore about it, in a sense that China was, you know, trying to push the United States aside and take up, you know, first place position itself. That's not actually what the governor was saying. But that said, I do think that China is now being more assertive in the global economy than we've seen it ever before. I do think it's now asserting, in a way, a quiet strategy for the international monetary system, and I think that's interesting. The U.S. has been the dominant currency worldwide since World War II, when it replaced the British pound because Britain was no longer the powerful empire of the past.
China is coming up as the new economic superpower. Would that mean that the international currency could be the Chinese currency? I don't think there's any way China would want it to be the reserve currency because of the cost it would imply for all of their exports. The Chinese currency as a reserve currency would be a stronger currency and make China less competitive. But I do think there's other signs that China's starting to really think about its strategic position. It's very interesting that for the first time China's said that it will only really engage and support the IMF if the IMF reforms itself to give more voice to developing countries. You know, China has, at the same time as giving $40 billion to the IMF, it's given $38.5 billion to the Asian Chiang Mai Initiative, to the Asian equivalent of the IMF. So it's supporting the IMF, but it's also supporting the regional competitor to the IMF. So I think China's playing a very cautious, careful game, but it shows that it knows that the world will change. The world monetary system is going to change. Não é fácil interpretar a China. 5 séculos antes de Cristo, o pensamento de Confúcio já distanciava a cultura chinesa da civilização ocidental que germinava na Grécia Antiga. A economia, então, às vezes é incompreensível. Uma mistura de capitalismo desenfreado e estatismo baseado em ideias do século XIX. Como explicar, por exemplo, que as exportações tenham caído 22% em abril deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado? E que, de outro lado, o investimento na indústria e na construção civil tenha aumentado 30% nos primeiros 4 meses de 2009, frente ao mesmo período de 2008. Uma explicação é o sistema bancário. Os 4 maiores bancos estatais chineses, chamados de Big Four, foram pressionados pelo governo a abrir os cofres. Eles mais do que dobraram o volume de empréstimo. Outra explicação é que a China, com uma classe média de 300 milhões de pessoas, já não depende tanto das exportações. Por isso se diz que o desafio da China é mais político e social do que econômico e financeiro. O país ainda tem 700 milhões de pessoas no campo, 100 mil no estilo boia fria, na corrida atrás do trabalho. O fosso das desigualdades se alarga. O crescimento anual nas áreas urbanas importantes chega a 14%, contra apenas 2% em zonas rurais. Quem avalia com olhos de Aristóteles uma situação aparentemente crítica como essa, fica convencido de que não vai dar para segurar. Mas, no caso, ajuda mais ler um pouco de Confúcio do que a obra do economista britânico John Keynes. Nos 4 primeiros meses deste ano, as importações chinesas de produtos brasileiros, minério de ferro, soja e petróleo, cresceram 64%. O que isso indica? Isso indica várias coisas. A primeira delas é que há um certo sentido no que alguns analistas apontam de que a China está formando nesse momento estoques, aproveitando que ela tem muito dinheiro em caixa e os preços de algumas commodities estão baixos. Não é o caso de minério de ferro, não é exatamente o caso da soja, mas em várias outras áreas, vários outros metais, a China está tentando criar reservas estratégicas. Petróleo é um desses casos. Então, há uma aceleração nesse sentido, sim. Agora, numa perspectiva de mais longo prazo, isso nada mais é do que a China tentando se comportar como uma reguladora das suas próprias necessidades. A China tem demandas estruturais em soja, em minério de ferro, em petróleo, em todos os metais transacionados internacionalmente, que ela não consegue suprir no longo prazo. A China já foi no passado uma potência mundial, principalmente entre os séculos 10 e 13. A Europa estava ali naquela idade das trevas. Mas também a economia chinesa é uma economia de ciclos, de apogeu e colapso. O que pode fazer alguma modificação daqui para frente? Ou vai acontecer o mesmo agora? O que há, talvez, acho que essa é uma tendência de longo prazo interessante, é a maneira como se concebe a história. Nós temos uma visão linear da história no Ocidente, ao passo que os chineses concebem a história de maneira cíclica. Eu creio que a China está numa trajetória de ascensão que não vai ser perturbada por essa crise. A China tende, no futuro próximo, pelo menos, a crescer muito rapidamente, a se tornar uma potência global, de projeção global, uma potência até estabilizadora no seu contexto regional.
O único desafio que eu acho que a China vai ter que enfrentar nos próximos anos, décadas, não é necessariamente financeiro ou econômico, é um desafio sociopolítico, na medida em que o seu próprio sucesso nessa trajetória de crescimento faça com que se gere um desequilíbrio na distribuição de renda, como nós temos aqui na América Latina, e isso leve a tensões sociais, políticas crescentes. Uma das explicações para o crescimento rápido da China é a urbanização, porque o trabalhador urbano é mais produtivo que o trabalhador rural. Mas esse é digamos, um esquema que pode se esgotar, não? Pode se esgotar, mas nós estamos falando, veja bem, o governo chinês tem um processo extremamente interessante de como processar essa urbanização. O que os chineses querem não é ter 200 cidades como São Paulo, embora já haja grandes cidades como Guangzhou, Xangai, Pequim, Tianjin, mas talvez... 40 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. É muito mais que 40, são mais que 60, eu acho. Agora, o que os chineses gostariam, o governo chinês gostaria de estimular seria as cidades derivadas de núcleos rurais que sejam talvez mais próximos do que nós vemos aqui no Brasil como Ribeirão Preto ou Piracicaba, e não cidades como São Paulo ou como Lagos na Nigéria, que são grandes, complexas, com gigantescos problemas. Isso tem levado a um programa de indução da formação de pequenas cidades, de urbanização de alguns núcleos que enxuguem um pouco o excedente de mão de obra do campo. Isso é um processo que tem deslocado para essas novas formações urbanas de 15 a 16 milhões de pessoas por ano. Então nós estamos falando, talvez, se os chineses quiserem chegar a uma distribuição entre pessoas nas cidades e no campo, semelhante ao do Brasil, nós estamos falando de um processo que vai durar mais uns 30 a 40 anos para fazer a transição completa. E nisso há uma variável econômica extremamente importante, que é, no processo de transição do campo para a cidade, como você bem disse, há um ganho de produtividade do trabalhador. Isso sugere que, a China vai continuar crescendo durante muito tempo, vai haver um aumento de produtividade, não só em gestão de capital, e 2, para países como o Brasil, isso é uma excelente notícia. Os produtos chineses estão em toda parte e a influência chinesa, nem sempre tão visível, também. A China já é o maior parceiro comercial do Brasil, superando os Estados Unidos, e lidera os investimentos externos na África. É a potência dominante na Ásia. Faz fronteira com Paquistão, Afeganistão, os países da Ásia Central, região estratégica para os Estados Unidos e também para a China. Para garantir o fornecimento de petróleo, construiu gigantescos oleodutos em alianças com a Rússia e o Cazaquistão, e agora vai construir um terceiro, saindo de Mianmar, em parceria com a Índia. É a única nação com influência sobre a Coreia do Norte, outro ponto quente da geopolítica mundial. Além de potência territorial, a China se tornou uma potência naval. Os jogos de guerra do Pentágono incluem uma futura guerra pela dominação do Pacífico entre Estados Unidos e China. Muitos temem o sentimento de vingança dos chineses, dominados e humilhados pela Grã-Bretanha e os Estados Unidos no século XIX. A invasão japonesa no século XX é um trauma ainda não superado. Mas Pequim parece querer deixar esses ressentimentos para trás e, inclusive, aproveita os exemplos de Hong Kong e Taiwan, vestígios do passado colonial que deram certo como locomotivas econômicas, para mostrar aos estrangeiros a imagem de uma China moderna, decidida a superar as memórias do passado. They want to be seen as a dominant force, not necessarily the dominant force. Given a sort of a pullback of American position and a complete change in the Russian tradition and Japan's sort of more moderate position now, China sees itself as deserving to be taken seriously as a world power. If China becomes an hegemonic power, what would be the flavor, what would be the cultural imperialist China? It's fascinating. I mean, partly it might be linguistic, which the Chinese are encouraging other countries for students to learn Chinese. So, for me, coming from Europe to America, the change is very significant in terms of linguistic a willingness to learn other languages, not just European languages. And China is very strong on projecting its own history. It wants us to believe that China's
geographical extent has always been roughly what it is now. And as a historian, one has to say that is not really true. China is very different shape now than 400 years ago, 600 years ago, 800 years ago. But it's been a dominant force in that general area for at least 3 millennia. So it has a long historical record to look back at. In a broader sense of culture, China is rediscovering its own classical texts, restudying them, rethinking their message. China is a real force in archaeology globally, and is making some extraordinary discoveries of new kinds of texts written on bamboo, for instance, and different kinds of textiles. China would like to be seen as an old and revered culture. And some of this might be, we could call it simplified Confucianism perhaps, but other is maybe more straightforward nationalism. It is, they want the world to know that they are one of the major early civilization, a distinction which they feel they share with certain Middle Eastern nations. The Chinese, of course, see themselves, they try to show that they would be a benign power. Well, they want to project themselves as a benign. They want to create that. Yes. If we look at how Chinese culturalism and financial power might go, you know, then one can also look at Taiwan and Hong Kong as providing kind of short-term models for China's development, trying to see what is attractive to foreigners, and China as a tourist site has great potential, despite the amount that, ironically, that was destroyed during the Cultural Revolution. But China is now rebuilding its tourist industry, just as it is trying to restore some of its cities from what has been an absolutely ruthless kind of redevelopment plan in China, which has destroyed many urban communities totally, even as it's tried to rebuild them on a more modern model. So China would like to be seen as kind of looking backwards with seriousness to its own past, but also able to draw from the past examples of China's creative energy, cultural energy, and also political sophistication. And so hence the fascination with early politics and Chinese history in China, which is very deep and very real. It must be ironic for an historian that in the 60th anniversary of the Mao victory, yes, when China was this big threat to capitalism, now it's being looked at as the savior of capitalism. It's very strange, and it could not have been calculated. In the year 2009, what is the long-range importance of 1949 in China? Can one, in fact, in a way, now teach Chinese history in something of a new way, which sees Maoism as a partial distraction from a more logical Chinese pattern of development and growth, which was a pattern developed in the 1920s and 30s as China tried to modernize and build its economy and get a more sophisticated bureaucracy and a stronger government. All these things were underway in the 1920s and 30s. And they got completely disrupted by the Japanese invasion and China's own radical politics. And so the victory of Maoism in the Civil War of 1949 seemed to be, when I started teaching or doing research, just the way you define China. China was extreme leftist nation with a very, very strong centrally controlled bureaucracy and very, very limited freedoms for its own people. Now there seems to be a very, very different, and there is genuinely, I think, a very different feeling in China, but political control remains extremely strong. But is it the strength of the early Communist Party organization, or is it more the strength of the old Nationalist Party, what we call the Kuomintang, the National People's Party, which technically is still the majority party in Taiwan?
A China anda rapidamente, mas tem um longo caminho pela frente para levar o desenvolvimento visto aqui em Pequim para toda a população. 60% ainda vivem no campo. Enquanto durar o processo de urbanização, o crescimento não deve parar. E com ele, um certo impulso na economia mundial. A China pode não ultrapassar os Estados Unidos a curto prazo, mas avança para chegar perto e rivalizar com os americanos no domínio da economia mundial.